É a história inacabada do orçamento mais importante e mais acidentado dos últimos 25 anos. Começa em maio. Pedro Passos Coelho vai ao Palácio de São Bento assinar com José Sócrates um acordo para o aumento do IVA e cortes limitados da despesa. A violência da crise financeira na Grécia justifica a aproximação dos dois. É preciso evitar uma intervenção do FMI. Tudo parecia indicar uma nova era nas relações entre José Sócrates e o PSD. Mas o tempo revelou o engano. O verão trouxe o desentendimento. A 14 de agosto, no Pontal, Algarve, o líder do PSD lança duas condições para viabilizar o orçamento. Combatam a despesa, não aumentem os impostos, diz Passos Coelho. E à saída do comício avisa: se o governo quer continuar a fazer de conta que não é governo ou que é um governo de gestão, é melhor que, enquanto o Presidente da República tem os seus poderes intactos, devolva a palavra aos portugueses. Tem até dia 9 de setembro para o fazer. Se não o fizer, que se comporte à altura daquilo que são as suas responsabilidades de governo. Dia 22 de agosto, acontece a primeira reação de Sócrates. Em Mangualde, o primeiro-ministro diz que as ameaças de crise política por parte do PSD têm como objetivo fazer esquecer o projeto de revisão constitucional. A proposta do PSD para rever a Constituição é, para Sócrates, o projeto mais radical e mais extremista do ponto de vista ideológico alguma vez apresentado no nosso país. 23 de setembro foi um longo e dramático dia que marcou o fim das boas relações entre o governo e o PSD. Começa com o ministro da Presidência, que revela que o PSD recusou negociar o orçamento para 2011. Pedro Passos Coelho respondeu ao convite do governo, dizendo que o PSD recusa qualquer negociação prévia com vista a garantir a viabilização do orçamento para 2011. Foram as palavras de Pedro Silva Pereira. Já José Sócrates está de viagem para os Estados Unidos. Poucas horas depois, nesse mesmo dia, Pedro Passos Coelho reage e diz que o governo lhe ofereceu um presente envenenado. O que o país não precisa neste momento é que se comece a falar de mais impostos. Ainda nesse dia, no Parlamento, Teixeira dos Santos diz que o PSD se deixou inebriar com os resultados das sondagens que o colocam perto de uma vitória eleitoral e que perdeu assim o sentido de responsabilidade. À noite, Pedro Silva Pereira desmente Passos Coelho. Em entrevista à RTP, o ministro da Presidência diz que não foram colocadas condições na proposta de negociação com o PSD. Ainda não fala em aumento de impostos, mas diz que é preciso reduzir a despesa fiscal. 24 de setembro, já à madrugada em Lisboa, e em Nova Iorque, José Sócrates ameaça demitir-se. Propus uma conversa com o líder do PSD, propus-lhe uma negociação prévia do orçamento, como acho que era necessário para o país, em que ambos procurássemos uma solução de compromisso, por exemplo, na matéria dos benefícios fiscais, mas, infelizmente, a resposta foi negativa, afirma José Sócrates, e deixa no ar a ameaça de demissão. Parece-me que decorre do bom senso político que, quando um governo não tem um orçamento aprovado, também não tem condições para governar. Em Ponta Delgada, nesse mesmo dia 24 de setembro, o conflito sobe ainda mais de tom. Pedro Passos Coelho diz que nunca mais vai reunir com José Sócrates. Foi com muita estupefação que ouvi a reação do primeiro-ministro e nunca pensei ter de dizer o que vou dizer, que não haverá nenhuma outra ocasião no futuro em que o líder do PSD volte a conversar em privado com o primeiro-ministro sem que existam outras pessoas que possam testemunhar a conversa. As medidas do governo chegam 5 dias depois. No dia 29 de setembro, os portugueses ficam a saber que vão chegar tempos de grande austeridade. Passam poucos minutos das 8 da noite, quando o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças anunciam novos cortes de despesa pública para este ano e as duas principais medidas do Orçamento do Estado para 2011. Agravamento de todas as taxas do IVA em 2 pontos percentuais e o corte médio dos salários em 5% na administração pública e nas empresas públicas. E finalmente chega o dia da entrega do orçamento. Também ele acidentado.
A agenda do Presidente da Assembleia da República dizia que o Orçamento do Estado seria entregue às 19h30. Eram quase 11h30 da noite quando o Ministro entrega o Orçamento do Estado para 2011 ao Presidente da Assembleia da República. E ali diz: este é o orçamento mais importante dos últimos 25 anos. Quase à 1h do dia seguinte, fica a saber-se que o Ministro das Finanças entregou ao Parlamento um orçamento incompleto, sem o relatório, uma peça-chave para conhecer a evolução do déficit público e analisar as medidas do Governo para 2011. O relatório, esse, acaba por ser divulgado quase à 1h. E a conferência de imprensa marcada para as 10 da manhã de sábado só acontece às 3h. Governo e PSD continuam de costas voltadas e ninguém sabe ainda como vai o PSD viabilizar o orçamento sem perder a face. E eis que surge a primeira tentativa de aproximação, que acontece no dia 20 de outubro. Por iniciativa do Governo, o PSD é convidado a negociar. Eduardo Catroga e Teixeira dos Santos vão liderar as equipas técnicas para obter um acordo que garanta a abstenção do PSD. As negociações começam logo no sábado, mas ao quinto dia de negociações, dia 27 de outubro, poucos minutos depois das 11 da manhã, fica a saber-se que as negociações entre o Governo e o PSD, bem, Eduardo Catroga é o primeiro a falar. E diz que o colapso se ficou a dever à posição inflexível do Governo, que apresentou uma proposta final dizendo que era inegociável. Poucos minutos depois, a Presidência da República anuncia que convoca Conselho de Estado. E ainda pela manhã, pouco depois do meio-dia, é a vez do Ministro das Finanças explicar por que falhou o acordo. Teixeira dos Santos diz que não houve acordo com o PSD porque lhe foram apresentadas propostas que não garantiam a redução do déficit para os 4,6% prometidos a Bruxelas. Acusou os sociais-democratas de quererem esconder despesa no Orçamento do Estado para o próximo ano. Nesse mesmo dia 27 de outubro, à noite, o PSD anuncia que fica em compasso de espera. O secretário-geral do PSD, Miguel Relvas, afirma que, tendo em conta a gravidade excepcional do país, o partido optou por fazer um compasso de espera até quarta-feira, o dia da votação do orçamento. Estamos em contagem decrescente para o debate orçamental e eis quando, sexta-feira, dia 29 de outubro, ao fim do dia e a poucas horas de começar o Conselho de Estado, sabe-se que o Ministro das Finanças e Eduardo Catroga estão de novo a negociar desde quinta-feira. O sítio é segredo e pela noite dentro circulam informações contraditórias. Já há acordo, dizem uns, ainda não há acordo, dizem outros. No meio dessas contradições e terminado o Conselho de Estado, o Presidente da República faz uma declaração. A situação financeira do país é muito grave e não se compadece com uma crise política, avisa num tom dramático. A viabilização do orçamento é fundamental para que o país tenha acesso a financiamento externo. É quase meia-noite quando sai fumo branco. Teixeira dos Santos, em casa de Eduardo Catroga, assina o acordo que garante a abstenção do PSD no dia 3 de novembro. Com a prova da hora, 11h19, fica agendada para o dia seguinte uma cerimónia pública no Parlamento com as duas equipas negociadoras. Mas o acordo fica marcado por mais um incidente. O PSD não quer uma fotografia de conjunto. Eduardo Catroga fala primeiro sozinho e mostra a fotografia, a prova de que o acordo foi assinado depois do Presidente da República ter feito a sua intervenção após o Conselho de Estado. E a seguir é a vez do Ministro das Finanças falar. Também ele, sozinho. Ficamos a saber que o acordo com o PSD custou 500 milhões de euros, que é preciso agora cortar na despesa pública. É a contrapartida de terem caído os limites às deduções fiscais no IRS da maioria dos contribuintes e de o IVA não aumentar no cabaz alimentar. O acordo é considerado como uma vitória do PSD. O governo cedeu em quase tudo o que queria e o PSD ficou com a responsabilidade de encontrar, sozinho, os cortes na despesa de 500 milhões de euros. Dia 3 de novembro, o PSD abstém-se,
Mas até à aprovação final do orçamento, muitos acordos ainda vão ser necessários até que o orçamento seja totalmente aprovado. O orçamento mais importante dos últimos 25 anos tem também a marca do mais acidentado. E este não é ainda um ponto final na história do Orçamento do Estado para 2011.